Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês em mais um episódio do podcast do ênfase. Hoje eu estou bastante empolgado. Tá conosco uma professora muito querida que vai trazer aqui várias orientações. A gente vai falar sobre a trajetória dela e algumas orientações que a gente vai extrair aqui que vai ser muito útil para você. Com vocês, nossa querida Vanessa Pinotti. Vanessa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e participar do podcast com a gente. Eu que agradeço, João. É um prazer e espero colaborar e conseguir fazer tudo isso que você está prometendo aí no começo. Espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo, sim. Gente, a Vanessa é juíza federal. Antes foi procuradora da Fazenda, né, Vanessa? Então, você... Antes de procurador... Foi procuradora e juíza. Isso. Antes, você já tinha ocupado algum outro cargo ou não? Não. Então, você... Fala um pouco da tua trajetória, assim. Você terminou a faculdade e aí você advogou ou foi só estudar? Não. E aí, como é que foi isso? Eu terminei a faculdade e aí fiz a prova da OAB. Uhum. E aí eu já comecei a fazer o cursinho. Eu sabia que eu queria concurso público. Eu sempre pensei em fazer magistratura. Sim. Mas tinha começado a emenda 45, né? A gente vai dando a idade nesses detalhes. Mas já estava valendo a emenda 45, tinha que esperar os 3 anos, eu não conseguia, não podia esperar os 3 anos. E aí, então, comecei a estudar para concurso. Aí o primeiro concurso que eu prestei foi de procurador federal, esse que teve o problema que os alunos agora... teve a anulação da questão e demorou... Sim. Esse... E aí eu não passei, e aí o seguinte que eu passei foi o de procuradora da Fazenda. E aí eu passei, tomei posse, fiquei lá 7 anos praticamente, e depois passei para a magistratura aqui no TF2. Então você, antes da PFN, você só fez um concurso? Só. Que foi o da PGF? Isso. Tá. E você ficou 7 anos na PFN. Eu gostava muito, sabia? Foi difícil sair. Foi difícil sair? Foi. Eu gostava muito da PFN. Eu gostava da matéria, sempre gostei de tributário, eu gostava das pessoas, um ambiente muito legal, eram todas, sabe, jovens, começando carreira. Muito legal. Então, entrou um grupo grande, a gente ficou tudo muito junto, assim, e aí... Então, enfim, o grupo era bom, a gente dividia a sala, todo mundo se ajudava. Eu fazia uma parte da dívida que eu gostava bastante, então Legal. Morava perto de casa, sabe? Então, tudo isso era... no Rio? Não, em São Paulo. São Paulo. Em São Paulo. Porque você é de São Paulo originalmente? Sou de São Paulo, Entendi. E aí era muito bom, assim, foi difícil sair da PFN, eu gostava muito. Na época que você saiu da PFN para a magistratura, a questão remuneratória tinha uma boa diferença. Hoje não tem tanta essa diferença, mas na época tinha uma boa diferença. Eu acho que não. Não tinha? Não, eu não acho que teve grande impacto. Talvez tivesse uma diferença pequena, assim... Não era algo que... Isso tornou ainda mais difícil a saída, né? Porque... Não, pra mim era muito... Era muito bom, João. Assim, eu morava do lado da PFN, então, Nossa, assim, sabe, eu ia a pé, não tinha nem muita questão, assim, era muito bom mesmo. O que me fez magistratura foi só porque eu realmente queria, esse era o meu sonho. Esse era o meu sonho. Mas fora isso, assim, eu teria ficado na PFN porque é uma carreira ótima, com estrutura muito boa, tem melhorado cada vez mais, não só na parte remuneratória, mas na parte de estrutura, assim, porque eu saí da PFN, mas continuo como juíza de vara tributária. Isso. Então, eu acompanho, assim, claro que de longe, mas acompanho e você vê, assim, que a PFN se estruturou muito, evoluiu muito. Uhum. Então, eu acho que é uma carreira muito atrativa, assim. Muito legal. Muito interessante. E é interessante a PFN, eu até estava fazendo um quadro comparativo, eu mostrei isso para os alunos, que eu peguei as matérias das 3 carreiras e botei uma do lado da outra. Tá. E aí eu somei, pegando os últimos 3 concursos, eu somei quantas questões cada disciplina teve. Tá. E quando você olha para a PFN, primeiro, a PFN tem menos matérias do que as outras 2. Isso. Um pouquinho menos, mas tipo assim, PFN tem 15, uma tem 18, outra tem 19 matérias. Sim. Não é nada. Mas é bastante coisa. É alguma coisa. Primeiro. Segundo, eu peguei as matérias que mais são incidentes, né? Então, foram 8 matérias que para as 3 carreiras foram iguais. Que é constitucional, administrativo, tributário
né? Civil, processo civil, previdenciário, muito por causa de procurador federal. Aí já foi 6. Ambiental, internacional, público. Essas 8 matérias. Quando eu somo as 8 matérias para advogado da União, isso deu 69%. Olha só. Quando eu somo essas 8 matérias para procurador federal, deu 70%. Então, muito parecido. Mesma coisa, Quando eu fui para PFN, deu 83%. Ou seja, 83% da prova da PFN são essas 8 matérias, o que torna o concurso da PFN um concurso muito interessante. Porque tem menos matérias, uma concentração muito grande em poucas matérias e uma carreira maravilhosa, né? Como você está falando. Eu sou suspeita. Eu não conheço a AGU, não conheço o Procurador Federal, conheço a PFN e eu acho, enfim, gostava muito, acho uma carreira muito boa, assim. E essa questão que eu não tinha esse parâmetro, assim, mas realmente de concentrar e você conseguir fazer com essas 8 matérias boa parte da prova é fantástico, significativo. Fantástico. Então fica como a nossa ideia mesmo aqui, abrir o leque para as pessoas, abrir a mente das pessoas, é bem legal. Aí você fez o concurso da magistratura 7 anos depois. Como é que foi isso? Você manteve os 7 anos estudando, você deu uma parada e depois voltou? É aí que a coisa fica diferente, assim, porque que nem você falou assim, você só prestou um concurso e já passou depois, e aí é que a coisa, eu acho que foi... eu tive vários erros até conseguir passar para magistratura, assim. Então, como que eu já te falei, essa questão de a carreira que eu estava era boa, era atrativa, eu gostava, era estruturada, tinha um salário bastante bom, assim. Hoje ainda é melhor nesse sentido de remuneração, e também a questão de localidade, essas coisas todas que eu te falei. Mas eu acho, assim, que eu tive que reaprender a estudar, porque eu vinha com um conceito de estudo muito diferente, né? E assim, isso assim, se você, por exemplo, eu pensar como eu estudei, estudava para o vestibular, deu certo dessa forma, aí um pouco de adaptação, estudava na faculdade, aí um pouco de adaptação, fiz e comecei a estudar para a PFN e logo deu certo. Falei, bom, então realmente essa é a forma. E aí, para a magistratura, eu tive que mudar bastante. Fui vendo, até porque, assim, foram vários anos de tentativas, porque eu prestei concurso, não vou te dizer todo ano, mas quase todo ano desses 7 anos aí. E eu nunca passava da primeira fase, tá? Eu sempre perdia na objetiva. E aí, e aí eu fui aprendendo, fui vendo que eu estava estudando errado, que eu precisava estudar lei seca, que às vezes a gente não se atenta tanto, ou a forma como estudar a lei seca, o que ler, o que decorar, eu sou muito ruim de decorar. Então, assim, para mim sempre tem que fazer uma associação, por que faz isso, por que faz aquilo, ou como é que é assim. Então, eu fui aprendendo um pouco disso. Outras coisas que eu não consegui decorar eram aquelas coisas que eu lia, sabe, 10 dias antes da prova, 15 dias antes da prova, porque, enfim, eu não conseguia decorar, então eu precisava pelo menos estar fresco na memória para conseguir passar, assim. E então, eu acho que teve alguns aprendizados nessa questão de estudo. Eu acho que essa foi um ponto bem significativo. Um terceiro ponto, eu acho que foi a questão de... sabe, dessas oscilações, você passa muito tempo, então tem horas que você desiste, tem horas que você cansa, tem horas... Então você às vezes não mantém a frequência de estudos a frequência de estudos eu acho mais importante, às vezes, do que você, às vezes, dar um tempo, uma parada, né? Se você estuda 2 vezes por semana, é ruim, né? Parece que você tá estudando, mas você não tá estudando. Aí, mais do que você falar assim, vou tirar 2 meses, vou descansar e depois volto. Então, eu também tive essas oscilações em termos de estudo, frequência, quantidade. Eu acho que isso também foi um impacto. Além de, assim, saber conciliar a vida profissional que eu já estava tendo com os estudos, como é que você concilia as duas coisas, e, enfim, sua vida pessoal. Acho que são vários critérios que levam você a chegar. E aí, quando você percebe que precisa reaprender a estudar, eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte. Na prática, como foi esse reaprender? O que você passou a fazer? E eu até imagino que, eventualmente, você até precisou mudar depois de novo. Mas, assim, hoje, depois de já ter passado, tendo estudado os 7 anos, que você foi ali, hora tentando,
alguns concursos, não tinha uma frequência muito boa, verificou que a lei seca era um problema, precisou mudar. No final, passou os 7 anos, você hoje juíza, olhando para trás, qual foi o método, o modelo de estudo que funcionou para você? Eu acho que eu desmistifiquei várias coisas. Tá. Não é só a questão da lei seca. Assim, eu saí de uma faculdade tradicional em que a gente acreditava muito na doutrina. Então a gente tinha que... PUC, USP. Eu fiz USP. USP. Eu fiz lá de São Francisco. Então, assim, você sai com uma mentalidade. Uma mentalidade. Talvez seja essa a palavra, assim. Mas... fechado, ou que você tem que estudar uma doutrina, que você vai ter que ler um livro. Então, assim, eu tinha que estudar para concurso, eu tinha que ler a doutrina, eu tinha que, saber ver a fundo, tal, não sei o quê. E aí, então, assim, esse era um primeiro erro. Você, para fazer um concurso, você não precisa ler doutrinas extensas. Eventualmente tem matéria que você não precisa nem ler a doutrina, assim, um resumo, uma sinopse, o seu caderno que você já leu, que você já fez o curso e vai. É muito mais significativo quando você vai enxertando os julgados, alguma lei nova, alguma coisa, do que uma doutrina, porque a doutrina não é feita para concurso. O foco é diferente, né? Não é que a doutrina seja ruim, é que a doutrina é para formar um estudante, uma pessoa que está aprendendo direito. Um propósito diferente. Enquanto que uma sinopse ou um resumo, não sei o que, é para você passar. Então, é isso. Acho que demorou muito tempo para eu descobrir quais são os propósitos diferentes. Sair daquela situação que você acha que para você passar você tem que saber tudo e que você tem que esgotar e que isso é o que vai te fazer passar, assim. Eu acho que essa foi a questão. Então, esse foi um primeiro momento. Um segundo momento foi verificar o que eu estava errando nas provas, assim. Então, antes eu corrigi a prova, que eu tinha errado. Essa eu errei. Deixa eu ver o que eu errei. Essa era a resposta correta, ok? Que tinha que ver e tal. Depois de um tempo, eu comecei a realmente analisar a prova. Eu errei essa questão. Da onde vem essa questão? É lei seca? É doutrina? É jurisprudência? É súmula? Da onde está vindo isso? Tá vindo da lei seca. Entendi. Então, essa aqui é a lei seca. É de tributário. O que tá caindo? Tá caindo XYZ matérias. E tá vindo da onde? Um pedaço 3 questões são súmulas, 3 é jurisprudência, 2 é doutrina. Então, eu comecei a fazer muito mais esse mapeamento do que era cada matéria. Então, por exemplo, eu lembro que direito constitucional, na época que eu estava prestando para a magistratura, era muita Constituição. Eu não precisava ter não precisava ler um livro muito profundo de direito constitucional. Eu li os artigos da Constituição e tinha meu caderno, obviamente, que era o que eu lia sempre, assim, e pronto. E era isso que eu li. Eu nem lia, assim, até feio falar, mas eu nem lia a doutrina, entendeu? Eu tô achando pelo contrário, maravilhoso. Era isso, assim. Eu lembro, assim, que tinha o estado de sítio e o estado de defesa, quando decretava, isso era uma pergunta que caía, acho que quase toda a prova. E aí eu nunca sabia. Então, esses eram 2, 3 artigos que eu sempre lia na véspera da prova. Assim, eu lia no sábado, porque era pra mim muita decoreba, eu não fazia a menor... Assim, pra mim não tinha lógica. Aí eu lia assim no sábado. Então eu lembro que e foi isso que eu fui aprendendo. Então, por exemplo, constitucional era isso, sei lá, penal, caía muita parte geral e caía lei especial. Então, eu não lia mais a parte especial do código, sabe? E aí eu fui fazendo essas adaptações de estudos e vendo, por exemplo, direito penal na parte geral caía doutrina, não caía só o código. Então, eu precisava ler uma doutrina, eu precisava saber como é que funcionava, enfim, a questão toda. Então, por exemplo, direito penal era uma que eu lia doutrina. E assim, eu fui vendo, tentando mapear, né, assim, na minha concepção, assim, sem muita direção, mas vendo o que dava para fazer de cada questão. E aí eu me norteava nisso para tentar estudar pelo menos isso, vamos dizer assim, para a prova. Obviamente que depois, quando você vai tendo um fluxo, você vai conseguindo acrescer mais coisas. Então, assim, agora eu já posso colocar alguns artigos do código, da parte especial do Código Penal. Então, sei lá, apropriação indébita, os crimes recorrentes na Justiça Federal. Então, aí você vai colocando depois. Mas primeiro eu fui tentando me cercar
dessas questões que eu via que eram recorrentes e a forma de cada uma. Então, aí entra também esse outro ponto, que é a questão da resolução de questão, que eu acho que é bastante, pelo menos para mim, foi bastante importante nesse sentido, seja de aprendizado de como eram as provas, seja no sentido de que, para mim, funcionava muito como uma verificação do que eu estava aprendendo. Então, sei lá, hoje eu estudava prescrição e decadência de tributário. Daqui, sei lá, 2, 3, 4 semanas eu tentava resolver algumas questões disso para ver se aquilo lá tinha ficado, o que tinha ficado, né? Porque eu também tinha essa questão de nem sempre decorar tudo, o que não fazia sentido. E daí era isso. Aí eu olhava e tentava ver as questões e aí falava, não, ó, isso aqui eu acho que é o tema que eu toquei. Não, esse tema aqui talvez eu precise estudar de novo, porque não peguei, olha, sei lá, as perguntas são dessa forma e eu estava estudando de forma outra. Então, foi mais ou menos assim. Aí, só que é aos poucos, né? Claro, você não tem um clique num dia. Você vai achando um formato. Exatamente. E você fazia revisões de forma organizada, assim, tipo, de tempo em tempo você parava e fazia uma revisão de toda a matéria? Ou você estudava sempre sequencial? Não, sempre sequencial. Eu só fazia a revisão próximos da prova, assim. Tá. Fazer questão é bem importante. É engraçado que você está falando da questão da memorização. Você falou assim, para você memorizar, você precisava fazer associações, né? E assim, a neurociência fala muito sobre isso, assim, sobre memória de curto prazo e de longo prazo. Exatamente. Né? Como as memórias de longo prazo elas se formam? Quando você tem algum evento que marca, por isso que a gente lembra às vezes de fatos. Sim. Né? Evento, ou quando você tem alguma conexão emocional ou afetiva com aquilo. Claro. Seja positiva, seja negativa. Exatamente. Né? Aí você cria aquela memória. Né? Então, assim, quando você não tem isso, é difícil realmente criar memória. E o terceiro fator é a repetição. Né? Para criar a memória de longo prazo. Tô falando isso por quê? Porque você falou assim, eu não conseguia memorizar, para memorizar eu tinha que criar associação. Sim. E aí, talvez intuitivamente, você descobriu um ponto que a neurociência fala. O nosso cérebro, ele quer economizar energia o tempo inteiro. Exato. Como é que ele faz para aprender uma coisa nova economizando energia? Quando ele associa o conhecimento novo com uma coisa antiga. Então, ele sempre faz associações. Então, quando você fala assim, eu para memorizar, eu preciso criar associação, na verdade, você está usando o teu cérebro a teu favor, né? Exatamente. Entendeu? E também eu acho o seguinte, João, a gente está na prova, naquele momento, sabe, assim, estressado, nervoso. Então, se o negócio não tá fixo, ou que nem eu te falei, de alguma forma associado, assim, aquilo lá não vai vir pra você naquele momento, entendeu? Porque, assim, você já tá nervoso, você já tá preocupado com o tempo, às vezes tá num lugar que tá calor ou tá muito frio, sabe, e desconfortável na cadeira, e blá, blá. E aí, de repente, ainda você tem que lembrar de uma coisa que não faz muito sentido pra você, é difícil. Por isso que eu acho que aí entrava também essa questão, a associação permite essa lembrança, ainda que você esteja num cenário desconfortável, entendeu? Exatamente, perfeito. Aí quando você... Porque, pelo que eu tô entendendo, assim, nesses 7 anos, foi muito irregular. Sim, foi estudo, mesmo. Né? A partir de que momento começou... Quanto tempo antes você realmente sentiu que o teu estudo ficou mais regular? Acho que 1 ano e meio antes, mais ou menos. Não é nem a questão da... Eu acho assim, não é nem só a questão da regularidade. Eu acho que é a questão também... De achar a forma certa. Isso, de conseguir... Porque eu acho que... Pelo menos eu era assim, eu acho que o ser humano é assim... Você vive no estímulo. Então, assim, fui fazer a prova. Poxa, não passei. Mas melhorei do que a prova anterior? Melhorei. Bom, então eu tô achando um caminho aí. Ainda não deu certo, mas tô chegando. Não melhorei, regredi. E isso aconteceu comigo algumas vezes. Assim, não, como assim? Errei mais, assim, sei lá. Me dediquei para direito penal. E não consegui, entendeu? Porque, assim, uma coisa é talvez eu tivesse errado o direito financeiro, que eu não tivesse estudado direito, que eu fui do jeito... Mas não, penal eu estudei. E aí não deu certo, você começa a se questionar. Sabe? Eram muitos anos também. Então, assim, você começa a pensar, será que é isso mesmo? Se não é? E aí teve um período que não teve concurso, e aí eu pensei, e aí, o que eu faço? Será que eu começo a prestar outras coisas? Sabe? E começa a perder um pouco do foco também. Mas... nessa parte de foco, eu acho que eu nunca perdi muito, assim, se eu não me engano, acho que eu só prestei
Uma vez TJ São Paulo e só, assim, nem MP eu não prestei. Nem MPF, só magistratura? Não, nunca prestei MPF. Eu já cheguei a estudar para MPF, mas eu não fiz mas não me inscrevi e não fiz a prova. É porque MPF e Justiça Federal são cursos bem diferentes, mas um termina atraindo o outro. Né? Não, público, sim, eu acho que o básico você consegue se desenvolver nos dois. Aí depois tem as peculiaridades de cada um e vai. Mas nem MPF. E aí você lembra desses 7 anos quantas provas você deve ter feito? De magistratura? Não, era só magistratura federal. Só no final que eu fui prestar um TJ, e o TJ é completamente diferente, né? É, completamente diferente. Assim, enquanto na magistratura, sei lá, a nota de corte era 70, 74, prova difícil, 77, no TJ é 90, 95, né? Você não pode nem respirar errado que o negócio não vai dar. Então, eu não me lembro, assim, talvez uns 10 concursos, eu acho. Eu acho que pode ter sido isso, assim. Porque eu não precisa ser preciso, só para ter uma noção. Porque, assim, no começo eu não prestava alguns TRFs, depois eu comecei o desespero, né? A água vai subindo e a gente vai batendo no pescoço e a gente vai diferente. Aí eu comecei a prestar todos os TRFs, mas, por exemplo, o TRF 5, eu acho que eu só prestei uma única vez. Então, diferente de, por exemplo, 3... Foi em 2015, deve ter sido. Não, foi antes. Foi antes de 2015. Tá, não, tudo bem. E aí, já o 3 eu prestava, enfim, era ali a tua casa. Era a minha casa, então aí eu Toda com certeza prestei. Não foram todas as vezes, porque teve vezes que eu achei que eu não estava preparada e que, enfim, não ia valer a pena, mas, assim, boa parte das vezes que eu que abria, eu prestei, assim, nesses anos. E aí, E o TRF2, assim, você chegou, passou no TRF2. Uhum. Vale a pena? Tô perguntando isso porque eu sei que é uma pergunta pessoal, mas é porque muita gente fala assim, poxa, como você passou por essa situação, né? Poxa, eu quero um TRF da minha região, né? E fica na dúvida se vale a pena ou não fazer para outra região. Você se arrepende, não se arrepende de ter feito o TRF2, ter passado, está hoje no TRF2? Não me arrependo nem um pouco. Tá. Mas para quem quer trocar de TRF, é possível a permuta. É bom então, falar assim... A permuta e a remoção, né? A permuta e a remoção, é verdade. Você pode permutar, ou seja, você acha uma outra pessoa no outro TRF que você tem interesse e troca. Ou simplesmente a remoção. Cada TRF gere isso de uma maneira. Então, por exemplo, o TRF4 abre um concurso de remoção em que ele recebe os inscritos de tempos em tempos. O TRF2 não. Você faz a solicitação, você consegue a liberação do seu TRF e depois você tem que conseguir a aceitação aqui do TRF2. O TRF3 tem algumas condições, você tem que estar vitalício, você tem que estar isso e algumas coisas. Assim, cada um vai criando as suas próprias regras dentro de um formato que o CNJ coloca. Autoriza, tá. Mas é isso, assim. Então, pode passar no TRF que for e depois conseguir a remoção. Ótimo. E isso é comum, não é assim, não é que eu tô te falando assim, contando uma história daqui e outra colar, não. Isso é bastante comum. Então, o aluno que tem essa intenção, a pretensão, isso não vai ser um problema, pelo menos, assim, a longo prazo, talvez 2, 3 anos, que vai acontecer. E fique à vontade na pergunta. Você pensa em voltar para o TRF3, não? Não, eu já não penso mais. Eu fiz essa pergunta porque eu poderia pensar ou não, mas assim, por exemplo, o Eric Navarro. Sim. Ele também era de São Paulo. Sim. Ele fez o TRF2, como você, veio pra cá, passou, veio. Durante um ano, ele falou que não se adaptou e queria voltar pro 3. Pediu a remoção, ficou lá aguardando. Assim. Aí ele falou que quando ele estava se adaptando, saiu a possibilidade. Aí ele recusou. Preferiu ficar aqui no 2. Tá aqui até hoje. Então, assim, é legal falar isso, porque muita gente pode falar assim, eu vou fazer e eu vou fazer remoção. Não, o cara faz. Faz de mente aberta. Foi isso que eu fiz. Porque você pode conseguir uma remoção, ou de repente até você pode descobrir uma nova vida, assim, tipo, uma outra oportunidade, enfim. Exatamente. Outro local, morar em outro local, enfim. Eu confesso que eu vim assim, de mente aberta, assim, eu não vim pensando, vou fazer para pedir a remoção. Não,
eu vim e enfim, aí a minha vida pessoal também se ajeitou também por aqui e aí eu acho que foi uma coisa juntando com a outra e ajeitando também, e aí fez certo. Se eu não me engano, teve uma colega sua, a Ana Lúcia era tua amiga, né? Do meu concurso. Do teu concurso. E ela foi pro 3. Foi. Ou seja, ela passou no teu concurso. Foi quando o teu concurso? Foi 2015 foi 2015. A pós. 14 e 15 foi o... Aqui, Quer dizer, ela passou, ela já tá no 3 já tem um tempo. Ela Sim, deve não, ter e conseguido... tem um que removeu, junto, que é também do meu concurso, que também removeu junto com a Ana, que já até, inclusive, titularizou lá no TRF3, né? A Ana ainda não titularizou, mas... então, é possível, assim, como do meu concurso, passaram 30. Uhum. Todos que eram de fora, com exceção de umas 3 meninas, eu e mais 2, a gente não voltou. O restante, todo mundo que era de fora foi. Então, foi pro 4, pro 1, pro 5, pro 3, pra todos. De 30. De 30. Acho que nós ficamos em 11 ou 12. Eu teria que fazer a conta, mas talvez metade, vamos colocar 15. Então, foi bastante gente, sabe? E aconteceu isso. Eu não sei se isso acontece hoje nessa quantidade que aconteceu naquela época, mas é viável, não é o fim do mundo e é possível completamente. Legal. E vamos falar um pouco agora assim, sobre o que é ser juíza, né? Tá. Assim. E aí a minha ideia é, quem está assistindo a gente tem uma noção, cara, o que é exatamente isso? Uhum. Porque assim, quando a gente sai da faculdade, eu falo por mim e eu vejo isso no público. Tá. Quando você faz a faculdade, uhum. o universo federal ele não é tão conhecido. É verdade. Ele não está tão próximo da realidade das pessoas. As pessoas pensam muito no universo que é tipicamente estadual. O juiz estadual, MP estadual, defensor estadual. Só depois, já pro final da faculdade, ou mesmo depois da faculdade, a pessoa começa a ter contato com... Calma aí, existe um universo federal que às vezes é até maior do que o universo estadual e com mais oportunidades. Uhum. O que é ser juíza federal para você? As matérias, o que é legal, o que é interessante, enfim. Eu acho que eu sempre tive muito mais afinidade com as matérias federais do que com as matérias estaduais. Tá. Então, acho que esse é um ponto. Que seriam? Tributário, administrativo... Direito público. Talvez direito público fosse assim. Não que... eu acho que direito público é um bom resumo. Mas eu estagiei também na Justiça Federal, enquanto ainda aluna. Então, assim, eu acho que isso fez também com que me abrisse a mente nesse sentido. Eu gosto muito, eu sou meio suspeita para falar, porque eu gosto muito de tudo que eu faço hoje, assim. Eu gosto da onde eu estou, da equipe que eu estou, eu gosto da vara que eu estou, com a matéria que eu estou. Então, para mim, é muito muito tranquilo, assim. E a equipe é uma equipe sempre muito qualificada, né? Eu vejo todos os juízes falando, assim... A equipe de analista, de técnico, ou seja... Até os estagiários são bons, você não tem ideia. Eu acho assim... Eu acho que não existe trabalho sozinho, entendeu? Claro. É sempre com a equipe. Assim, eu tive muita sorte de ter uma equipe muito boa. Assim. Eu tô todos os anos da magistratura no mesmo lugar, eu nunca removi. Tá. Então, eu tô com a mesma equipe desde sempre. E eles são excelentes, assim, eu não tenho nem o que falar. É muito bom. Confiança, eu tenho confiança, eles já sabem o que a gente pensa, qual é a forma que a gente já trabalha, sabe? Então, assim, mesmo, por exemplo, questão da pandemia, que a gente teve um problema grande de falta de comunicação, assim, em termos de presencial, esse conhecimento antigo da equipe com a gente... Fez a coisa funcionar. Não teve problema nenhum, assim, é muito bom. A equipe é extremamente qualificada, tanto que eu vivo perdendo eles para os outros concursos. Exatamente. Eu ia falar isso agora, porque, assim, é muito comum o pessoal que é técnico, analista, continuar estudando, o que reflete na qualidade do trabalho. Sim, claro. Continuar estudando para outros concursos. Inclusive, muitos viram juízes federais. Muitos. Né? No meu concurso, por exemplo, teve vários que eram... trabalhavam na Justiça Federal e viraram juízes, né? Aqui no TRF2 tem, inclusive, não só analista e técnico, como oficial de justiça que virou juiz. Assim, é muito normal a pessoa que trabalha na justiça virar juiz, vamos dizer assim, né? Nesse sentido.
No último, eu não sei da magistratura, mas da federal, mas no último concurso do TJ Rio, da magistratura, o número que me passaram, de gente dos aprovados que eles me trouxeram, foi de que 80% ou 85% dos aprovados vinham de alguma carreira. Ah, interessante. Ou seja, só 15% ou 20% é que veio da advocacia, que veio da advocacia direto para a magistratura. A maior parte veio de alguma outra carreira. E aí eu já não tenho dado. Porque alguma outra carreira é qualquer outra carreira. Né? Tá. E aí o que eles me falaram é que a percepção deles é que boa parte desses 80%, boa parte já era de servidor. Servidor de Tribunal de Justiça. Tá. Ou do próprio TJ, ou de algum outro TJ, mas já era servidor do tribunal. Ou seja, é uma galera muito qualificada. Sim. Né? Muito qualificada e que está estudando para virar juiz também, né? Ou às vezes nem é o juiz, assim, mas ele vai prestar um concurso que ele tem atuação. Então, por exemplo, lá na vara que eu trabalho, que é tributária, muita gente quer virar PFN, porque, poxa, já conhece, sentido, entendeu? Então, assim, ou procurador federal, porque também temos execução de... Tem execução fiscal também. Então, assim, é normal você ver esse tipo de atuação. E eu te digo que eles passam, porque a gente vive tendo esse problema. Nossa, Eu já falo isso, assim. Não vai me contar uma história triste que você vai indo embora. Porque pra mim é triste, né? Pra ele é maravilhoso. Alegria de um, tristeza dos outros. Mas porque eles são bastante qualificados. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Caminhando pro outro lado aqui. Você fez... é uma história interessante, né? Porque você terminou a faculdade, você fez um concurso, depois fez PFN e passou. Né? Só que aí, entre PFN e a magistratura, você fez aí uma média, né? De 10 concursos. Né? Como é que era emocionalmente lidar, agora olhando para o lado emocional, né? Como é que era emocionalmente lidar com esse fato, né? De fazer uma prova e não passar? Primeira pergunta. E aí já emendando a segunda, para você responder tudo junto. Em algum desses, você chegou aí para a segunda fase e perdeu na segunda fase? Não. Todos os concursos que eu passei para a segunda fase, eu fui aprovada. Tá. Que foi TFN e o TRF2? Não, TRF2 e TRF4. Ah, você foi aprovado no TRF4 também? Então, deixa eu começar pelo fim. Vai lá. Eu tinha esse problema, nunca passava na primeira fase. Na primeira fase, e aí fui ajeitando. E aí, quando eu passei, eu fiz TRF3, não passei da primeira fase. Aí eu fiz TRF2, passei para a segunda fase. E aí fiz TRF4 e passei para a segunda fase. E são provas completamente diferentes, né? O TRF2 é uma prova sucinta, em que você tem que desenvolver algumas questões, e o TRF4 são provas gigantescas que você tem que... O objetivo é terminar. E aí eu passei para os dois e não sabia muito bem como é que eu ia estudar, mas enfim, você estuda o básico e vai. E aí eu passei para os dois TRF, eu passei para oral dos dois TRFs. Só que no TRF4 eu não fui fazer oral, porque eu já tinha tomado posse aqui, e eu já tinha, enfim, me acertado aqui, eu acabei não indo fazer a oral lá. Mas então, depois que eu passei para todas as outras fases. A questão emocional, eu acho que é um grande ponto, assim, porque a primeira vez que você não passa, ou a segunda, ou a terceira, você fala assim, não estava tão preparado, eu tô aprendendo. Só que depois disso, depois de um tempo em que você tá errando, que a sua vida tá indo, que talvez, enfim, outras pessoas estão fazendo outras coisas, seus amigos estão fazendo outras coisas, ou estão em outros momentos de vida, e você ainda tá lá, eu acho que isso vai pegando por diferentes motivos, porque você tá abrindo mão de um monte de coisa da sua vida pessoal, sua vida lazer, etc. Cada um tem os seus pontos, né? Tem gente que tem filho e como é que abre mão do tempo com filho para ficar lá, ou enfim, cada um tem o seu problema ou a sua questão. Então, eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é você ver outras pessoas que estavam junto com você, caminhando para outros momentos de vida e você ainda lá. Então, isso eu acho que também é uma questão que pega. Um terceiro ponto, eu acho que é a situação de, poxa, não tô conseguindo, o que tá acontecendo, né? Assim, aquela pessoa que tinha conseguido passar num concurso não conseguiu mais passar, ou, enfim, como é que aconteceu? Eu desaprendi, eu não sei mais, sabe? Então, saber essa questão também, eu acho que essa parte psicológica também de você se questionar, né? De você
achar que você desaprendeu, questionar o que você sabe, questionar o seu caminho, tudo isso é bastante... tem um trabalho psicológico aí, eu acho que nesse sentido de você conseguir se estruturar. Por isso que eu acho que também tem altos e baixos, às vezes, no estudo da pessoa. Porque é isso, Sim. né? Ela não passa, aí, de repente, ela começa a falar, bom, então vou dar um tempo, vou descansar, vou aproveitar um pouco a vida, poxa, abrir mão de alguma coisa que eu fiz para fazer a prova e não deu certo. Então, eu acho que toda essa parte psicológica pega bastante, sim, também. Então, assim, nessa parte do emocional, não só emocional, mas tudo, né? Se você tivesse que, olhando para a tua história e pontuar, e a minha pergunta é para que isso sirva de modelo para as pessoas. Tá. Pontuar assim, qual foi o teu principal erro? Tipo assim, olha, poxa, eu ajustei várias coisas, fui ajustando várias coisas, mas eu percebi que teve um ponto aqui que foi um grande erro que eu precisei corrigir. Como um conselho mesmo, gente, não caia nesse erro. Qual que seria? Emocional, você diz? Não, no geral. Não só emocional, mas no geral. Pode ser emocional também, não, tá? Eu acho que foi a questão do estudo mesmo, João, de saber que pode abandonar um pouco da doutrina, que não vai fazer mal, entendeu? Tá. Não vai ter esse problema, que é preciso dar uma pontuação para lei seca. Tá. Na minha época de fazer concurso, foi a época que a jurisprudência, os informativos do STJ e do STF começaram a ser muito perguntados, né? Então, assim, quando eu fui fazer prova da PFN, os informativos já não... Eles existiam, né? Porque eu também não sou tão antiga assim, mas eles não eram com essa frequência perguntada. Veio num crescente, Isso. Aí, na época, assim, no final, quando eu já estava passando para a magistratura, aí, assim, era divisor de águas. Então, quem estudava informativo e quem não estudava. Separava, os meninos dos homens nesse sentido, entendeu? Porque era uma coisa muito importante, mas que nem todo mundo tinha se atentado para essa situação. E hoje, a jurisprudência é uma coisa... né? Você tem que estudar... Virou trivial, né? Você tem que estudar tanto quanto. Nós estamos num sistema de precedentes do CPC, então, assim, você tem que saber... E claro que hoje também o acesso ao informativo é muito mais fácil. O STJ tem uma forma muito boa de dividir por tema, por ano, por não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso facilita muito... Que o STF foi pegando várias coisas iguais. Claro. Né, assim, e, assim, eu acho que, né, tudo que é coisa boa a gente tem que copiar mesmo. E aí eu acho que isso tem ajudado... Então, assim, foi isso. Assim, eu acho que foi mudando, desmistificando um pouco da doutrina, colocando jurisprudência, colocando súmula, né? Essas coisas todas que a gente tem que se atentar, a lei seca. E eu acho que também fez essa... como eu te disse, eu acho que foi um conjunto, sabe? E daí, assim, estudando as provas anteriores para ver como é que são essas perguntas. Porque de TRF para TRF não tem grandes mudanças, assim, né? Assim, posso até falar de direito tributário, talvez o único TRF que seja bem diferente de tributário é o 3. Os outros são mais ou menos a mesma coisa. Então, você vai sabendo, assim, aí você vai, vou vendo assim, olha, costuma ser assim, sei lá, 30% assim, 40% assado. E isso vai te direcionando no seu estudo, porque você tem um tempo curto, né? Todo mundo, assim, seja se você estuda o dia inteiro ou se você tem outras tantas atividades, o seu tempo é limitado. Então, foque primeiro naquilo que tem mais incidência e com o tempo, se você vai criando bagagem, você vai tendo... bagagem, aí ok, aí você vai pegando e acoplando essas outras coisinhas, né, que você vai conseguindo colocar. Legal. A gente estava falando aqui um pouco antes, e aí eu vou trazer para cá a conversa que a gente estava tendo, né, antes. Como as bancas, elas mudam, né, e às vezes você tem perfis de banca que seguem durante um período longo. A gente até falou que no TRF2 tinha várias características, né, vários anos atrás. Aí mudou completamente a composição da banca, passou a ter uma outra característica, a MPF, a mesma coisa e tudo mais. E aí você falou uma coisa que eu achei interessante, assim. E aí eu queria trazer isso à tona para você falar com o pessoal. Que é assim, vão aparecer algumas questões que são meio absurdas. Sim. E como é que você lidava? Eu já sei, porque você já me falou, mas sempre claro. preciso saber. Como é que você lidava com isso? É que assim, João, eu acho que a prova oral é uma prova diferente. Isso eu tô dizendo hoje, depois de tanto tempo, e de
está como professora do ênfase há um tempo, então assim, óbvio que vendo do lado de cá é diferente de quando você tá lá naquele momento sofrendo, assim. Porque você pensa o seguinte, bom, cheguei na prova oral, o que eu sabia lendo o livro, vendo, escolhendo qual era a alternativa, chutei muita questão, ou sei lá, na hora da prova escrita de sentença, ou de... Você tinha lá o código, mas agora sou eu e aquele pessoal que sabe tudo, e enfim, e aí você fica muito nervoso, né? E é um sistema complicado, assim. Você sorteia o ponto 24 horas antes, você estuda nessas 24 horas. Tem gente que não dorme, tem gente que dorme, se dorme mal, né? Então, assim, é um esquema complicado de fazer. Mas eu acho que ali a prova tá sempre querendo muito mais testar você, como você se comporta numa situação desafiadora, numa situação estressante, numa situação em que você é questionado, que você de alguma forma, posto na parede, mais do que o conteúdo. Assim, óbvio que o conteúdo vai ser checado, mas esse talvez não seja o principal ponto, ou o único ponto de avaliação. É isso que eu acho. Então, eu acho assim, que você também tem que estar preparado para algumas situações. Então, eu lembro muito que quando eu estava treinando para a prova oral, dos cursos que eu fiz falava assim, olha, não vai dizer assim, quais são, e vou dizer a pergunta que caiu na minha prova de tributário, quais são, existem princípios implícitos de direito tributário na Constituição? Aí eu falei, claro, existem muitos. Por que eu precisava dizer muitos? Não precisava, só podia assim, sim, existe. Aí ele falou, então me dê 3 exemplos, e eu, proporcionalidade, e não conseguia mais, e não vinha. Imagina. E assim, e fora que antes o presidente da banca já tinha dito, porque ele tem todo o seu currículo, né, ele fala, a senhora é procuradora da Fazenda, não, então acho que de direito tributário a senhora não vai ter problema, e aí bem direito tributário, então assim, você começa a aprender algumas coisas assim, você começa a ficar um pouco refinado, olha, posso dizer, sim, existem. Você não precisa dizer quantos, nem muitos, nem poucos, porque daí se você se lembra, você vai falando, tal e tal. E depois chega uma hora que você vai dizer, não me recordo, né? É normal, todo mundo não pode não se recordar depois de um tempo. Ou você começa a criar alguma coisa, se vier uma pergunta absurda, puxa, você vai tentar lembrar, mas se não der, você vai dizer, desculpa, excelência, não me recordo. Não, é uma questão assim, você tem que ter esse jogo de controle de você. Eu acho que também tem esse teste de saber se você se controla. E porque isso é reflexo da sua vida profissional. Você está numa audiência, tem lá o advogado falando tal coisa, o preso ou o réu falando tal coisa. Você precisa saber que tipo de... que você vai fazer. Você vai, né, assim, sei lá, tô pensando aqui numa audiência de custódia, vai tirar ou não as algemas do preso? Sei lá, a polícia que tá lá vai falar que, olha, não recomendo. Mas, por um outro lado, poxa, você conhece a jurisprudência do STF, você sabe que é bom tirar as algemas. E aí, isso aqui, o advogado não sabe. E aí, você tem que saber. Sei lá, uma contradição de testemunha numa audiência civil. Enfim, a audiência é sempre um lugar muito repleto de lugares, de situações que pode dar errado. Sim. E eu acho que você, na prova oral, é um teste para isso também. Assim, como você vai se comportar se der errado? Se você for posto na parede, numa saia justa. Se você não souber, chega lá, olha, tô contraditando a testemunha, não sei o que é isso, né? Aí, poxa, então espera aí. Como é que você vai desenrolar isso? Você precisa desenrolar de alguma forma. Então, eu acho que a prova oral também serve para isso. Não só para isso, mas também serve para esse tipo de teste, para ver, olha, será que aquela pessoa não vai saber lidar? Porque se não vai saber lidar, não serve para ser juiz no tribunal que eu estou. Enfim, a banca deve ter algum tipo de critério, de linha, vamos aprovar essas tais pessoas, não queremos YZ pessoas. Pode ser, né? Então, com isso, eu acho que traça assim, um objetivo também nessa parte psicológica. Entendi. E assim, o comentário isso vale tanto para oral quanto para uma prova discursiva, né? É que eu acho que na discursiva você consegue construir mais, assim, no sentido... Mas, assim, uma discursiva que venha uma coisa... pergunta aberta. Uma pergunta aberta, meio teratológica. Sim. A mesma lógica, assim, você tentar construir de alguma forma, mas também não se abalar com aquilo e ir para a próxima, né?
João, eu acho, sim, eu acho que acho até só que na prova discursiva eu acho um pouco mais fácil de você construir isso, porque você não tá no cheque, entendeu? Assim, a pessoa não tá te olhando na cara e perguntando assim, e aí, né? E na discursiva você ainda tem assim, pô, deu um branco naquela hora, você pula aquela questão, vai pra próxima, depois você volta. Você tem a Exatamente. chance eu acho que tem isso. O seu cérebro consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu já tive muito disso, assim, nossa, essa questão não sei. Aí passei pra próxima, de repente o cérebro linka e volta, e aí você vai e anota, e aí faz, isso aqui, então deixa eu anotar. Então, o seu cérebro vai trabalhando, eu acho que sim, mas assim, né, também é isso que você tá falando. Você pode não saber a resposta, você pode não saber a resposta 100%, mas você tem que colocar alguma coisa para mostrar que você vai saber desenrolar, que você vai saber sair daquela situação, né? Eu acho que, enfim, falando de concurso para magistratura, tudo, eu acho que a banca examinadora quer saber isso. Você sabe sair de uma situação que você está ruim? Eu acho que isso é um elemento, não estou dizendo que é o único, nem o principal. E é muito comum, nessa linha que você está falando, tem a famosa figura do good cop, bad cop, né? Sim. Tipo assim, você tem o examinador ali que vai te apertar, e você tem aquele outro que vai fazer o papel de bonzinho, né? E aí você tem os dois ali para te desestabilizar, né? Exato, né? Sem contar a experiência, né, Vanessa, de você estar ali não só olhando para aquelas pessoas, que é um ambiente hostil, né? Porque você normalmente está no TRF2, eu não lembro da sua, mas assim, você está num ambiente mais abaixo, as pessoas mais ali em cima, né? Então você está cercado daquelas pessoas em cima de você, mais embaixo, atrás de você uma multidão, uma galera, assim, o nível de controle emocional e de equilíbrio que você tem que ter ali é muito grande, né? Mas eu, assim, eu acho que sim, acho que você tem que ter um controle, e eu acho que a ansiedade e o nervosismo estão muito lá, porque veja, eu posso estar numa situação hoje fazendo uma audiência que eu não sei, mas eu não tô nervosa nesse ponto que eu estava lá, sendo questionada e sendo coisa, então eu acho que quando você tá ao vivo, quando você tá assim numa audiência, tô dizendo, sempre podem acontecer coisas ruins, né? Sempre pode dar errado. Mas o peso é diferente. Mas o peso é diferente. Claro que e aí o que você tá falando é isso, assim, eu acho que o ambiente é hostil, você tem pessoas lá te questionando, pessoas que sabem, pessoas que são da banca, que estão te avaliando. Atrás, geralmente você tem outros concursandos, família, pessoas que estão lá interessadas. Nossa, família, passando. Imagina. O presidente da banca, quando terminou, ele veio me cumprimentar, quer dizer, ele cumprimentou a todos, mas ele veio me cumprimentar, e minha mãe estava na banca, estava na plateia, e ele falou assim, eu não sei quem tá mais nervosa, se é você ou sua mãe, porque ela não tem conhecimento jurídico nenhum, e ela não sabia se eu estava indo bem, se eu estava indo mal, e não sei o quê, e ela falou assim, então você vê, tudo isso tá também, tá pesando. Tanto que eu tenho vários alunos que falam que pedem pros pais, pra mãe, pra marido, mulher, não ir. Tipo assim, não, deixa eu ir sozinho, né? Porque eu acho que cada um tem a sua estratégia, exatamente. Né? Tem que ser o que serve pra você, claro, né? Claro. E pra mim não era uma coisa, mas é isso, assim, aí de repente ainda tem toda a parte do nervosismo, aí você não dormiu direito, porque eu, por exemplo, não dormi direito nos 24 horas, e aí então você já tá cansada, você já não tá com aquele raciocínio afiado que você tem, então é uma série de questões, assim, mas eu acho que a prova oral, pelo menos, enfim, das que eu fiz e das que eu já tive olhando, assim, ela nunca é só conhecimento, é sempre também essa questão de estabilidade, de como você sabe sair de uma situação, como você se porta, o linguajar que você usa, né, assim, existem tribunais ainda que ainda prestam atenção, inclusive, na roupa que você veste, né, então, tudo isso são pontos. E você fez algum treinamento antes? Como é que você se preparou para a prova oral? Eu fiz treinamento de diferentes formas, assim, tanto a parte de conteúdo, que existe o tribunal com tempo de antecedência, ele divulga os pontos que vão ser, então, sei lá, vai cair o ponto 1, quais são os temas que vão cair no ponto 1, e aí todos os que tinham passado para a prova oral se uniram, e nós começamos a fazer os resumos dos pontos, aquilo que era, teoricamente, a gente fez um resumo para o que a gente iria ler nas 24 horas depois que sorteasse o ponto. Então foi isso que a gente fez. Todo mundo se juntou. E além disso, eu fiz o ênfase pra gente saber como se portar, pegar
as dicas, a postura. Então, assim, todos eram juízes, então sabiam que, como você, o que você responde, como você faz. É isso que eu tô essa questão, né? Olha, pensa, mas se você não chegou, diga bebe que não chegou, bebe água. Mexe no ombro. Mas também não faça muito, porque também nem toda hora, porque também o examinador vai perceber. Enfim, vai pegando essas dicas. Eu acho que... E treinar, assim, a gente formou um grupo muito bom e a gente treinava entre a gente. Entre assim, vocês faziam o seu mini simulado entre vocês, vão perguntando. Naquela época antiga do Skype, a gente então se ligava por Skype, e aí a gente fazia de 3, então assim, 2 perguntavam e um respondia, e depois ia invertendo. Muito legal. Então isso tudo vai fazendo com que a gente vai ganhando musculatura, desenvoltura. Vai se preparando para saber mais ou menos como você vai reagir na prova. Legal. Né? Para você, a segunda fase ou a prova oral foi mais assustador? Eu acho que todas foram. Até passar para a primeira fase também, porque eu tinha essa dificuldade de passar da primeira fase. É muito engraçado isso. Então, eu tenho uma aluna que ela já vem estudando tempo, o sonho dela é Ministério Público. E ela não tem nenhum problema de passar na primeira fase. Ela passa em todas as primeiras fases que ela faz. O problema dela está na segunda fase. Né? Chega na segunda fase, ela não consegue performar bem. Engraçado isso. Você já foi ao contrário. Você teve dificuldade de passar nas primeiras, mas quando você passou das primeiras para a segunda, todas você passou, né? Mas aí também não sei, né, João? Você também, com o tempo, da forma... Sim, quantidade de anos que eu estava estudando, você também já não foi pegando aquela bagagem que ela talvez esteja construindo nesse momento. Exatamente. Porque, exatamente. Né, eu não sei quanto tempo ela está estudando, mas outra coisa, isso, né? E outra coisa, você parece que não, mas assim, parece que não, é óbvio que sim. O fato de você estar há 7 anos na PFN te deu desenvoltura, por exemplo, para fazer uma peça. Sim. Não a sentença, porque você não fazia sentença, mas você fazia peça, você redigia. Você sabia escrever, você sabia concatenar o pensamento, enfim. É verdade. Enfim, traduzir aquilo para uma sentença, eu sei que é um pouco mais difícil. Sim. Mas é muito mais fácil quem não está estudando, ou quem não está na prática. Por isso que a segunda fase é muito bom você treinar mesmo. Treinar a questão e treinar as sentenças. Assim. Até porque, dúvidas básicas, você faz a dosimetria da pena para cada réu, lá no final, no começo, sabe? Então, todas essas questões são importantes de você saber. Ou, por exemplo, que eu te falei do TRF4, a minha estratégia era completamente diferente do TRF2. No TRF4 eram muitas pessoas e muitos crimes. Como é que eu tinha aprendido a fazer sentença penal? Pega fulano, todos os crimes que ele fez, blá, 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 e depois pega ciclano. Por quê? Porque 2 réus, 3 crimes, 2 crimes é fácil de você fazer. TRF4 geralmente era, sei lá, 4, 5 pessoas, 5, 6 crimes. Então, o que você faz? Aí eu já mudei a estratégia. Olha, então eu vou fazer por crime. Nesse crime, analisava, é crime, não é? Quem é que correu, quem não, e já colocar, e já dizia, fulano sim, ciclano não. E aí, próximo crime. E no final, fazia a dosimetria de todo mundo, somando as penas de todos. Entendi. É assim, você vai também mudando a estratégia conforme a prova também que você vai fazendo, né? O TRF2 tinha por característica, pelo menos na minha época, assim, uma prova mais concisa, mais talvez trabalhosa, em um sentido. Enquanto que o TRF4, o trabalho dele era em outro sentido, era você ter a consciência de que tinham muitos réus, nem todos eram culpados de tudo, e nem todos os crimes tinham acontecido, né? E você tinha que, então, ainda escrever tudo isso, né? Nossa, que o desafio era também terminar a prova. Então, esse era um outro desafio que já separava também. Que é um desafio desde a primeira fase, né? TRF4, por exemplo, a última agora, a prova foram 15 páginas de prova. Né? Gigante, assim. 15 provas, eu acho que foi a segunda, não me lembro, mas eu sei que foi assim. Questões de uma página inteira, uma coluna inteira, uma questão, enfim. Bem grande. Que você vê, cada TRF acaba tendo algumas características, né? Então, talvez um mais extenso, um outro mais específico, que nem eu te falei de TRF3, de prova de tributário, sabe? Então, cada um vai tendo também, claro, para a sua regionalidade, para formar o juiz que ele quer para aquele... Em matéria, a propriedade industrial vai ser próprio aqui, né? Já no 5 o pessoal fala que cobra muito improbidade, por exemplo. Então, no 1 tem questões ali de rural, ambiental, agrícola, agrário.
que não é tão comum aqui, enfim, faz parte da particularidade, porque cada um é de um jeito, né? Não dá pra gente... A prova é única nesse sentido, mas você tem que pegar, você tem que formar o juiz pra sua região e não pra tudo. Então, realmente isso. Vanessa, você viu que eu vou fazendo e vou fazendo várias anotações. Eu tenho várias coisas aqui, muito legal. Vamos pro final, e aí eu queria, assim, abrir a câmera pra você. A sua câmera é essa aqui. Tá funcionando, né, Cadu? Aqui a câmera, aqui, ó. Essa câmera aqui, pra você deixar a mensagem final pra nossa galera. A galera tá estudando aí, tem gente... Imagina, tem gente que tá estudando há pouco tempo, mas tem gente que tá estudando há bastante tempo. Enfim, deixar a tua mensagem pra eles. Ai, é difícil. Eu acho... O que eu sempre falo pros alunos é que eu acho que estudar é muito também você descobrir sobre você. Você vai descobrindo o que você faz bem, o que você faz mal, como você tem que se reinventar, como você vai melhorar. Eu acho que, então, é isso, assim, às vezes ir se descobrindo e vendo o que dá para fazer e melhorando, e cada um tem as suas adversidades. Eu, às vezes, vejo algum aluno me mandando mensagem falando, mas eu só estudo 3 horas por dia. Dá para passar com 3 horas, não tem essa questão de quem estuda 10 horas, porque quem talvez estude 10 horas não estude 10 horas, não saiba aproveitar as 10 horas que ele tem, ao passo que aquela pessoa que às vezes estuda 3, 4 horas, poxa, sabe muito bem aproveitar, tá lá as 3, 4 horas de corpo e alma estudando. Então, e eu acho também que cada um tem a sua vida, né? Tem gente que tem filho pequeno, tem gente que tem alguma pessoa para cuidar, um idoso, um pai, um irmão que tem que cuidar. Cada um tem as suas particularidades. Então, eu acho que também você tem que adaptar para a sua realidade, para você saber como é que, pegando as experiências de outros, como é que você consegue adaptar para a sua realidade, si né? Para você. Porque não adianta, eu acho que se tivesse uma receita de bolo, a gente vendia e ficava muito mais fácil de saber. Eu acho que você vai pegando as dicas aqui, as dicas lá, colar, e vai vendo com um, com o outro, e fala, isso aqui funciona para mim, isso não funciona. E é isso, assim, eu acho que mesmo nos momentos que você dá uma desistida, dá uma fraquejada, você retoma se realmente aquilo lá faz sentido para você, né? Muito bom, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te botar uma pergunta que é um desafio, e aí eu vou fazer um mini resumo do seu método, que é o tempo que você tem aí para pensar. Tá bom. Que porque quando eu faço essa pergunta frio assim, o pessoal treme. Não é nada demais, assim, imagina que amanhã todo mundo vai abrir o computador para estudar e a primeira coisa que eles vão ver é uma frase sua. Que frase é essa? Pensa aí. Ó, vou fazer aqui uma mini sim. Enquanto você vai pensando aí, vou fazer... É uma frase. Tem que ser a frase, a pessoa vai abrir, vai olhar e vai ver uma frase, by Vanessa Pimentel. Puxa, mas aí, sim, de antemão... Pensa aí. Olha só. Gente, quero dar destaque a alguns pontos que a Vanessa falou aqui, que ela falou assim, que um erro que ela teve foi de acreditar que tinha que ler doutrina, só doutrina, enfim, e ela teve que dosar. Então, ela deixou de ter aquela coisa focada ali na doutrina grande e começou a usar caderno, resumo, sinopse, porque funcionaria melhor para obter o conhecimento. O segundo ponto que eu vi aqui é que ela aprendeu a analisar melhor as questões conforme ela foi errando. Então, ela errava uma questão e ela começou a entender melhor o perfil da questão, onde ela errou, como ela errou, ou seja, aprender com os próprios erros. O terceiro ponto que eu anotei aqui importante é que ela não usou esse termo, mas, Vanessa, você estudou com base em estatística. Você não usou o termo estatística, mas no final do dia foi isso, quando você falou assim, eu comecei a perceber o tema que mais caía, o tema que menos caía. Se aquele tema que caía era mais doutrina, jurisprudência ou lei seca, enfim. Então, isso é uma forma de criar uma estatística, ainda que mental, mas uma forma de estatística. E o quarto ponto, que você falou com bastante destaque, foi de fazer muitas questões, né? A importância de fazer questões. Então, galera, 4 pontos importantes. Doutrina, não caia na tentação de achar que tem que ler os livros gigantes, aqueles tratados gigantes. Segundo, aprenda com os próprios erros. Terceiro, estude com base estatística, né? Mapeie o que mais cai. E quarto, faça muitas questões. Muito legal. Pensou na frase? Eu não sei se é uma frase
frase boa, assim, não, mas se eu tivesse abrindo o computador todo dia para estudar, eu queria ver, talvez a frase é continue que vai dar certo. Porque eu acho que vai dar certo. Legal, legal. Mas é bom, tem frases que é isso mesmo, o objetivo é esse, cara. Eu bater o olho e falo assim, cara, dá aquele respiro, aquele ânimo. Porque você pode, essa frase eu acho que serve para vários momentos. O dia que você tomou uma bomba na prova, você fala assim, continua que vai dar certo. O dia que você tá ruim, você não tá afim de estudar, sabe? Porque tem aqueles dias, né? Tem, claro que tem. E eu falava muito isso, converso às vezes com os alunos falando isso, assim, que não era todo dia que eu estudava 3, 4 matérias, que eu fui criando estratégias também para cada dia da semana que eu ia estudando. Então, assim, tem dia que você tá cansado, continua que vai dar certo. Então, é para vários momentos. E tem aquele dia que você tá... Tudo deu certo. Tipo assim, caramba, fiz questões, acertei tudo, não sei o quê. Aí você olha, continua que vai dar certo. Exato. Muito bom. Eu acho que é uma frase que serve para muitas coisas. Bom. Camaleônica, né? Ela se adapta a vários... Mas eu gostei, legal. Vanessa, foi muito bom, foi ótimo. Peguei aqui vários insights importantes. E é muito legal porque, assim, a gente vai conversando com várias pessoas que passaram, né? Desde magistratura federal, como delegado, como magistratura estadual, MP, e você vai perceber o seguinte, você falou assim, não tem receita de bolo. E eu falo isso, não tem fórmula mágica. Mas ao mesmo tempo que não tem fórmula mágica, a gente também sabe que existem algumas balizas, sim, claro, ou alguns parâmetros que dão norte. Tipo assim, olha, não saia desses parâmetros, né? Então você trouxe vários parâmetros importantes, né? Para fazer questões. Não, uma vez eu fiz um estudo em que eu peguei uma média. Eu falei para os alunos, eu falei assim, imagina que você vai estudar todas as matérias, uma média de 15 matérias. Ok. Uma média de 15 matérias. Vou imaginar que cada matéria tenha um livro de 1000 páginas. E é pouco. A gente sabe que é pouco. Sim. Tem livros aí de 1500, 1600, enfim. Tranquilamente. Vamos botar 1000. Botar 1000 páginas. Se você lê uma média de 10 páginas por hora, é uma média da população em geral. Tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais devagar. Sim. 10 páginas por hora, você vai precisar de 1.500 horas. E aí eu fiz a conta. Se você estuda 3 horas por dia, 1.500 dividido por 3 são 500 dias. Tá. Aí eu falei pro pessoal, gente, vocês precisam de 500 dias. 500 dias, se você considerar só dias úteis, são 2 anos. Porque um ano útil tem, de dias úteis, tem 252 dias. Então, são 2 anos. E eu falei pra eles, gente, são 2 anos que você tem que ler só livro, sem ler jurisprudência, sem ler revisão, sem fazer revisão, sem fazer questão, sem nada. Só se você separar 3 horas para ler só livro, você vai precisar de 2 anos. Se você botar jurisprudência, lei, questão que você precisa fazer, você aumenta esse prazo de 2 para 3 anos. Sim. 4 anos. Então, assim, isso considerando uma média de 1000 páginas. Sim. Que eu estou considerando para baixo. Claro. Né? Então, assim, cair nesse erro de, vou comprar um grande livro por matéria e eu vou ler todos os grandes livros das matérias para passar, é uma estratégia, pode até funcionar. Sim. Eu conheço gente que estuda assim e passa. Mas é uma estratégia, no mínimo, perigosa. Arriscada, né? Muito arriscada. Quando você diz que não tem receita, ou quando eu quero dizer que eu não tenho receita básica, receita de bolo, assim, nesse sentido, assim, que eu acho que as pessoas falam assim, ela passou, qual que ela fazia? Aí eu vou fazer a mesma coisa. E não adapta para sua realidade. Porque eu acho que eu já vi alguns alunos me perguntando isso, e eu sempre falo isso, eu não tenho como testemunhar de outras pessoas, eu posso falar de como eu fiz, ou como eu aprendi, e as diferentes fases do que eu fui. E eu acho que é isso, assim, você tem que adaptar para sua realidade. Não adianta eu falar para uma pessoa que tem 3 horas por dia, olha, estude 5, né? Que você falou 3 horas de livre e 2 de... Não tem essa possibilidade. Aí a pessoa ou não começa, ou começa e desiste, ou começa a se bagunçar na forma como estuda. Então, você precisa também ter um pouco do conhecimento da sua realidade, pegando... que nem você falou, dessas balizas todas, e por isso que aqui é interessante, que aí você ouve, funcionou isso com fulano, aquilo resolveu com ciclano, ele fez uma coisa diferente, olha só como ele pegou a legislação e estudava, sei lá,
tem muita gente que grifa, né? Então, grifava assim, grifava assado. Eu até grifava de um pouco menos, assim, do que o pessoal. Mas, enfim. Então, então legal. Então, vamos grifar dessa forma, ou vamos fazer aquilo. Porque isso, pra mim, faz sentido. É bom. Exatamente. Agora, a partir do momento que você gasta mais tempo, talvez, grifando do que prestando atenção no que você estava fazendo, aí talvez seja o que é bom para um se torna ruim para o outro. Exato. Exatamente. Então, é isso que eu acho que precisa ter essa peneira, assim, do que os outros, do que serve para os outros, do que vai servir para você. Perfeito. Foi ótimo, muito bom. Obrigada, foi bom. Muito bom. Galera, ficamos aqui com mais esse episódio do podcast e fica meu agradecimento para a Vanessa. Espero que tenha sido muito bom para você. Comenta aí o que você achou e nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera.